papo aqui, né? Aproveitando para botar o papo em dia, falando das crianças. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. A gente vai estar dando sequência aí à nossa matéria sobre a graça de Deus. E eu sempre no início, até pelos slides mesmo, a gente vai fazer tipo um resuminho, né, da aula passada, lembrando essa questão das alianças centrais, dessa maneira de Deus se relacionar com o homem. E na primeira aula a gente fez uma aula bem inaugural mesmo, assim, uma aula bem de introdução, falando sobre a graça ser uma pessoa, né? A graça é a pessoa de Jesus, esse favor imerecido sobre nós. E a graça, ela requer humildade. Humildade para que a gente reconheça que a gente depende de um Salvador, que a gente precisa de um Salvador, que a gente precisa de Jesus, né, para mudar a nossa história. A gente é completamente dependente da obra de Cristo na cruz. E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a troca das alianças. A gente começou, né, se lembrando que Deus ele sempre se relacionou com o homem através de alianças, sempre. Aliança é a forma de Deus de se relacionar com o homem. E ele fez várias alianças ao longo da história, né? Ele fez uma aliança com Adão, depois ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Abraão, mas a Bíblia basicamente vai se resumir em duas alianças centrais, que é a antiga aliança da lei, que é a aliança que ele fez em Moisés, e a nova aliança da graça, que é a aliança que ele fez em Jesus. Muitas vezes a gente diz assim, o Antigo Testamento é a antiga aliança da lei e o Novo Testamento é a nova aliança da graça. É basicamente isso, mas não é exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, a antiga aliança da lei, ela começa em Moisés. Então, a aliança que Deus tinha com Adão veio antes da aliança da lei, está no Antigo Testamento, a aliança que ele fez com Noé, e a aliança que ele fez com Abraão também, que era uma aliança completamente fundamentada na fé, fundamentada na graça, e essa aliança de Abraão vigorou até a aliança da lei, que começou ali em Moisés, essa nova aliança, e ela vai vigorar até a cruz. Então, também, o Novo Testamento, ele basicamente é baseado na nova aliança, mas não ele todo. Por quê? Porque o Evangelho, os inícios do Evangelho, até Jesus ir para a cruz, ainda não tinha trocado as alianças. Ali João estava preparando o caminho do Senhor para que essa aliança entrasse em vigor. Mas essa nova aliança da graça, de fato, entra em vigor quando Jesus vai à cruz, ele ressuscita no terceiro dia, o véu do templo se rasga e ali uma nova forma de se relacionar com Deus tem início. Ali uma nova aliança entra em vigor, que é essa nova aliança da graça. E aí, na aula passada, a gente entendeu por que a aliança da lei veio. A gente foi repetitivo nisso. Talvez hoje a gente fale um pouquinho sobre isso também, né? Que a lei, ela veio para expor a nossa necessidade, a nossa dependência de um Salvador, para que a gente entenda que a gente precisa de Jesus Cristo para nos salvar, para nos purificar, que ninguém, por conta própria, é capaz de ser justo da sua própria maneira. Né? O povo estava lá no Egito, no deserto, Deus já tinha libertado o povo do Egito. Então, o povo está no deserto. E aí Deus fala, Deus tem uma conversa que começa ali toda carinhosa, dizendo: vocês vão ser meu povo, meu tesouro particular. E o povo diz para Moisés: o que Deus mandar a gente fazer, a gente vai ser capaz de realizar. E aí então Deus traz a lei, Deus traz ali uma ordenança sobre um monte de coisa. E quando Moisés desce ali do monte, o povo já tinha infringido a primeira lei, né? Porque a primeira é: não terás outro Deus além de mim. Quando Moisés desce do monte, o povo já tinha feito um bezerro de ouro com o ouro que Deus tinha dado a eles quando libertou do Egito. E começa a adorar aquele bezerro de ouro que eles haviam criado como Deus que o tinha libertado do Egito. Então, o povo saiu do Egito, mas a mente de escravo, né, foi um processo que demorou muito para sair do povo. E você vê frequentemente o desejo de Deus de se fazer conhecido, o desejo de Deus de criar memorial. Você vai ver muitas passagens onde Deus fala: olha, cria um memorial, conte aos filhos de vocês quem eu sou. Deus ensinando o povo a resgatar a lembrança, a memória de quem Deus era, porque aqueles anos todos de escravidão tinha feito com que o povo se esquecesse quem era o Deus que eles serviam. Então, Deus estava o tempo todo querendo um relacionamento com o povo. Sempre foi, né, a principal intenção de Deus, o principal desejo de Deus, o relacionamento com o homem. Deus nos criou para que a gente tivesse um relacionamento com ele. E a forma que ele se relaciona com ele é regida pela aliança que ele tem com cada um de nós. Então, a aliança da lei veio,
por essa razão, porque o povo disse, eu sou capaz de fazer tudo que o Senhor mandar fazer, e não foi. Nenhum de nós foi capaz, nenhum de nós é capaz, né? Só Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei com perfeição. Por isso que ele é o nosso substituto legal. O nosso pecado não foi assim ignorado, como se ele não tivesse existido, como Deus falou assim, não, finge que não aconteceu, vai para baixo do tapete, vamos seguir adiante. Não, o nosso pecado teve um preço, e esse preço Jesus pagou. A dívida que constava contra nós, que nos era prejudicial, Jesus ele encravou na cruz, removeu inteiramente. E ali, quando Jesus vai à cruz, o meu e no seu lugar, ele cumpre de uma vez por todas o sacrifício perfeito. E uma nova aliança entra em vigor. E aí, a gente falou basicamente sobre isso na aula passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características de cada uma dessas alianças. Eu vou dividir com vocês o slide. Eu cheguei a botar no grupo para o pessoal segunda-feira, mas se alguém não tiver, eu posso mandar de novo, mas eu acho que você vai encontrar ele lá no grupo dos alunos. Vocês estão vendo aí, gente? Tá tudo certo? Os slides estão chegando para vocês? Certinho? Se tiver algum problema aí, vai me avisando, tá, gente? Fica bem à vontade, né? Como eu falei também na aula segunda, eu vou repetir. Se você quiser fazer algum comentário no meio, se eu puder te ajudar de alguma forma, com alguma explicação, manda aí a mensagem no chat, eu vou tentar ficar bem de olho, ó, já chegou uma aqui para que eu possa estar acompanhando vocês, está aparecendo. Então, beleza, tá? Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, que vocês queiram falar, vocês têm muita liberdade. Dá um oi aí no chat que a gente conversa, a gente vai trocando algumas informações. Então, uma verdade que não muda jamais e nunca vai mudar é que o mesmo Deus que criou o universo, que estabeleceu uma aliança com Abraão, que livrou o seu povo da escravidão do Egito, vive e reina ainda hoje com poder e glória. Então, uma verdade absoluta é que Deus não muda. Nele não há variação, né, nem sombra de mudança. Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Deus que fez milagres, né, o Deus dos discípulos, o Deus dos profetas, o Deus que estava fazendo tantas proezas na Bíblia, o Deus que fez tantas proezas na história da igreja, aqui nessa terra, é o mesmo Deus que é por nós hoje. E isso é uma verdade que precisa ser completamente absoluta na nossa vida, onde a gente entende que Deus é o mesmo, e é o mesmo Deus que zela por nós, o mesmo Deus que fez aquelas promessas, o mesmo Deus que estava presente na história, arquitetando tudo, cuidando dos detalhes de tudo, é o mesmo Deus que zela pela nossa vida, que cuida dos detalhes da nossa vida. Esse é o Deus que é por cada um de nós. Então, o que tem variado ao longo das eras são as alianças que Deus tem firmado com o seu povo. O que vem a ser uma aliança? Aliança é exatamente a forma que Deus se relaciona com o homem. Aliança não é só um simples contrato ou um acordo legal, é muito mais do que isso. Né? A aliança é algo que Deus leva muito a sério. Deus leva extremamente a sério. Uma aliança que ele faz. A aliança, quando Deus firma uma aliança com o seu povo, ele não muda. Aquilo é completamente imutável. Daí uma aliança, ela sempre traz um derramamento de sangue. Né? Se a gente for usar um exemplo que faz parte da nossa vida ainda hoje, né? Quando um casamento acontece e quando o casal tem a primeira vez ali, tem um derramamento de sangue, uma aliança está sendo feita. Né? Então, uma aliança é algo que Deus leva muito a sério mesmo. E as alianças que Deus faz com o seu povo, né, elas não mudam, elas estão firmadas e a gente precisa conhecer e compreender o que são essas alianças. O termo aliança do hebraico, eu deixei aí para vocês, é utilizado para definir o pacto estabelecido entre Deus e os homens. Então, o pacto, a aliança, o compromisso que Deus estabelece, né, com os homens é o que ele vai chamar de aliança. Em toda aliança está envolvido o derramamento de sangue, né, e Deus leva muito a sério isso. E ao longo da história, Deus estabeleceu várias alianças com o homem. Elas incluem a aliança adâmica, noética, abraâmica, para citar apenas algumas, mas as duas principais alianças são a velha aliança de Moisés e a nova aliança de Jesus. A velha aliança de Moisés também é chamada, é a mesma coisa, de a antiga aliança da lei. E a nova aliança de Jesus também é chamada de a nova aliança da graça, que é essa aliança na qual nós estamos firmados hoje. Então, compreender essas duas principais alianças e saber que elas são distintas trará para nós um alicerce inabalável de fé e confiança no favor imerecido de Deus. Então, o que traz para nós um fundamento na nossa vida é a gente entender que essas alianças,
Essa palavra distinta, ela merece a nossa atenção. Elas não se misturam. O que a gente mais vê na igreja hoje a gente não vê tantas pessoas vivendo exclusivamente na lei, né? Seguindo os protocolos, os rituais que eram oferecidos, as ofertas que eram oferecidas na lei. Mas muitas vezes o que a gente vê, isso é muito comum da gente ainda ver na igreja hoje, é uma mistura das alianças. A gente pega um pouquinho da lei, mistura com um pouquinho da graça. Muitas vezes, até ouço pessoas usando muito essa expressão, dizendo, a gente tem que pregar sobre a graça, mas a gente também tem que falar a verdade. Como se graça e verdade fossem coisas diferentes, e elas não são. A graça é a verdade. Então, a gente precisa entender que uma coisa não se mistura com a outra. E todas as vezes que a gente continua, né, por exemplo, tentando se relacionar com Deus, baseado no nosso próprio mérito, baseado no nosso comportamento, baseada na nossa conduta, a gente está se comportando numa forma antiga, numa antiga regência, na antiga aliança da lei. E hoje nós estamos firmadas numa aliança superior. Não tem mistura. Hoje a gente não se relaciona mais com Deus, baseado no nosso mérito, baseada na nossa conquista, baseada no nosso esforço, baseada naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer. O nosso relacionamento com Deus hoje está completamente fundamentado na nossa fé, naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Essa é a aliança na qual a gente está firmado. Então, só duas observações antes da gente falar das características, acho que eu já até falei lá no início, é que a nova aliança, ela não começa realmente com os 4 evangelhos, pois esses livros, eles tratam da vida de Jesus antes da cruz. E a nova aliança, ela tem o seu início na cruz, no momento da ressurreição. Então, a nova aliança, ela começa depois da ressurreição de Jesus. A cruz fez toda a diferença. Esse é o ponto central que marca o início da nova aliança. Tem uma música antiga que diz, sim, eu amo a mensagem da cruz, e realmente a mensagem da cruz é muito forte, porque foi a cruz, foi ali na cruz que a nossa história foi completamente reescrita. Foi na cruz que Jesus Cristo mudou a nossa realidade, que mudou a forma que a gente se relacionava com Deus, que aquilo que nos separava já não separa mais, que hoje nós temos acesso, nós somos bem-vindos à presença de Deus, adiante, para que a gente achegue diante do trono da sua graça. Então, a gente precisa entender o poder glorioso da cruz, de reescrever e de mudar a nossa vida por completo. Nunca subestime o poder da cruz, né? Paulo usa essa expressão muito forte quando ele diz, eu não anulo a cruz, eu não anulo a mensagem da cruz, eu não anulo a obra da cruz, porque se a gente continua trazendo a lei para a nossa vida, a gente está anulando a obra da cruz na nossa vida. Então, ali na carta de Gálatas, a gente vê essas verdades sendo bem estabelecidas para cada um de nós. Então, as características da antiga aliança da lei, eu queria ler com vocês lá em Hebreus 8, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Acho que é um texto que vale a pena a leitura. O autor de Hebreus, ele vai começar um discurso aqui nos ensinando muito sobre as alianças, sobre o sacerdote, sobre a substituição, sobre as ofertas. Começa aqui no capítulo 8 e vai 8, 9, 10. E a gente vai ler alguns versículos só para a gente entender um pouquinho essa característica das alianças, tá bom? A gente vai falar primeiro sobre as características da aliança da lei. Eu vou ler Hebreus 8, a partir do versículo 6. Diz assim. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, uma característica que a gente pode pegar da aliança da lei aqui desse texto é que ela era imperfeita.
O texto diz que se aquela aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma outra. Ou seja, ao longo de todos aqueles anos, o texto vai dizer para nós, onde eram oferecidas ofertas com sacrifícios de animais, nunca foi capaz de purificar ninguém, de resolver o problema de ninguém, porque a lei era imperfeita. Né? Então, sobre a lei, a gente vê que os melhores falharam. Davi falhou, Moisés falhou, Gedeão falhou. Sobre a lei, os grandes heróis da fé falharam. Mas sobre a graça, né, até o pior de nós pode ser salvo, porque a graça ela está completamente baseada no sacrifício de Jesus, que ele foi perfeito. O sacrifício de Cristo foi perfeito e é capaz de purificar de uma vez por todas os nossos pecados e tornar alguém perfeito. A primeira aliança, a antiga aliança da lei, não tinha esse poder. Né? O texto diz no versículo 6 que a gente está numa superior aliança, baseada em superiores promessas. Mas apesar da aliança que a gente está firmado hoje ser uma aliança superior, a gente tem muita dificuldade em abrir mão da aliança antiga. Quantas vezes é como se a gente estivesse assim num trabalho, imagina você está lá no seu trabalho, seu chefe te chama para conversar e fala assim, ei, chega aqui, eu quero falar uma coisa com você, eu decidi que eu quero te dar uma promoção. Você agora vai para um outro cargo e você vai receber muitos benefícios. A empresa vai arcar com um apartamento, com uma moradia para você, que é infinitamente melhor a que você mora. Você vai ter ticket de alimentação, de transporte. O seu salário vai ser 4 vezes maior. Você vai ter muito mais benefício do que você tinha antes. Você imagina se você ouve um negócio desse e você fala assim, ah, muito obrigada, mas eu não quero não. Eu prefiro ficar num apartamento menor, eu prefiro ganhar menos. Eu sou uma pessoa que não sei lidar com dinheiro, então quanto menos eu ganhar, melhor. Quem em sã consciência responderia isso? Né? Que não quer o benefício, que não quer aquilo que é superior, que não quer aquilo que vai ser melhor para ele, para sua casa, para sua família. A gente não faz isso. Mas quando Deus nos diz que nós temos uma aliança com Ele que é superior, muitas vezes a gente fica agarrado àquela aliança que é imperfeita. E é uma luta constante na nossa mente. Todas as vezes em que se a gente se sente culpado, em que a gente se sente distante de Deus, como se Deus estivesse distante de nós, a gente está ainda preso a lugares no qual a gente não pertence mais. Se você prestar atenção, nunca foi Deus que se afastou do homem, nunca. Deus nunca se afastou do homem. Mesmo quando ele estava no Éden, né, que a Bíblia diz que Deus tinha um relacionamento perfeito com o homem, Deus andava no jardim, caminhava de mãos dadas com o homem. E então o pecado entra no mundo e no dia seguinte o homem peca, o homem erra, o homem desobedece e o salário do pecado é a morte, mas no dia seguinte Deus vai ao encontro do homem. E é o homem que se esconde de Deus. É o homem que percebe a sua nudez, que percebe aquilo que está exposto nele. E ele se esconde de Deus. O complexo de culpa, eu acho que entrou ali no mundo, sabe? Quantas vezes ele tenta dominar a gente também. A gente fica, se sente exposto, a gente reconhece a nossa vergonha, a gente reconhece muitas vezes a nossa nudez e a gente fica culpado, a gente fica num relacionamento de sobe e desce, porque a gente continua firmado numa aliança e hoje a gente não está mais firmada nela, a gente está numa aliança superior e a gente precisa entender isso. A antiga aliança da lei, ela está obsoleta e deu lugar para uma nova aliança fundamentada na fé e na graça de Jesus. Ela está ultrapassada, né? Chamada nova essa aliança, ele tornou antiquada primeiro. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, é igual aquela história que eu contei para vocês na semana passada do carro. Se você pega um carro de Fórmula 1, ele é um bom carro, mas para ser usado na pista de Fórmula 1. Se você pega um carro de Fórmula 1 para você viajar com a sua família, vai ser um péssimo carro. Não vai ter lugar para as pessoas sentarem, não vai ter mala para você botar o que você precisa botar. Você provavelmente vai ficar parado em algum quebra-mola, em algum buraco da estrada, porque o carro de Fórmula 1 ele é péssimo para você usar para passeio. Ele é muito ruim para você usar para uma viagem em família, mas ele é ótimo para a pista de Fórmula 1, para aquilo que ele foi planejado para estar. Da mesma forma que um carro de passeio é muito bom para um passeio, mas se você coloca um carro de passeio, né, uma Uno, um Doblô, ou um melhor carro que seja, se você pensar em um carro mais moderno, mas que não foi planejado e programado para a pista de Fórmula 1, ele não faz sentido ali, porque ele não acompanha as curvas, ele se torna perigoso, ele não tem a velocidade, não tem o motor para aquilo. Então, as coisas são adequadas desde que a gente a use no seu contexto. E a antiga aliança da lei, ela ficou ultrapassada. Outra coisa é que a antiga aliança da lei, ela era a sombra da nova aliança. Então, a lei, ela traz apenas uma sombra
dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os seus sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Isso está bem explicadinho lá no capítulo 10, se você quiser ler comigo. Eu vou ler pulando alguns versículos para a gente não perder muito tempo, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após anos perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado? Entretanto, nesse sacrifício, fez-se recordação do pecado de todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Não se deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No versículo 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, guardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, após ter dito: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, e nas suas iniquidades jamais me lembrarei para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Só até aqui. Então, o texto está dizendo para a gente que a lei, ela apontava, era uma sombra. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, tudo que acontece aponta para Jesus, para a obra perfeita de Jesus na cruz. Porque a lei, ela, ainda que houvesse derramamentos de sangue de touro, de bodes, nunca foi capaz de tornar ninguém perfeito, ninguém justo. Ela nunca conseguiu cumprir, né, com que o ofertante fosse de fato feito perfeito. Mas com o sacrifício de Cristo, isso mudou por completo. E aí o autor de Hebreus vai nos fazer um convite, né, também se você for lendo, um pouquinho mais na frente, vai nos convidar a entrar ousadamente diante do trono da graça de Deus, pelo novo e vivo caminho que foi feito pelo seu sangue, do qual a gente pode se aproximar, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, pelo contrário. Então, ele é um Deus que está perto, ele é um Deus que está presente. Aqui ele está dizendo que dos nossos pecados, ele não se lembrará jamais. E porque nós, muitas vezes, ficamos presos a coisas antigas. Quantas vezes a gente se sente pequeno por decisões que a gente tomou lá atrás? Sejam elas quais forem, não existe pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar. Então, se ele diz que ele não se lembra dos seus pecados, né? Se diz que assim como o Ocidente dista do Oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, por que a gente muitas vezes continua ainda preso, agarrado aos nossos pecados, achando que Deus de alguma forma está chateado com a gente, ou que ele se relaciona melhor com fulano, com ciclano, como se Deus tivesse filhos preferidos? Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem, isso faz toda a diferença. Deus tem filhos que buscam conhecê-lo mais, que entendem melhor aquilo que é direito deles, mas Deus não tem filho predileto. Aquilo que ele mudou inteiramente para todos nós. Então, a lei, ela nos leva a depender de Jesus, que nos torna justos através da sua obra consumada. Eu sinto que eu sou até meio repetitiva para falar disso, mas eu creio que esse é um ponto central para a gente entender qual é o papel da lei, qual foi a função da lei, por que a lei vigorou durante todo esse tempo. É para que a gente reconheça que a gente depende de Jesus. E a graça
É o escândalo da graça, como alguns chamam, a loucura da graça. É algo que a razão humana muitas vezes não vai ser capaz de compreender. É aquele ladrão na cruz que teve uma vida, né, que a gente não sabe, não sei o que ele fez, mas ele fez algo que era muito errado, que foi digno de ser morto crucificado. Mas naquele momento ele tem um encontro com Jesus. Não sei se ele tinha matado alguém, se ele tinha roubado alguém, qual tinha sido o crime daquele homem. Mas Jesus diz, ainda hoje estarei com você no paraíso. Porque esse é o escândalo da graça, né? Onde a bondade de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz é perfeito. E é dele que a gente depende. Eu não sei se você já ouviu a expressão, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, assim, faz tudo tão bonito, faz tudo tão certinho. Ele tem tudo para ser crente. Parece só falta aceitar Jesus para ser crente, porque parece que é crente. Mas se você parece que é crente, mas se você não aceitou Jesus, você não tem nada. Esse que é o escândalo da graça que as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Né? Porque se você não aceitou Jesus, se você não entendeu a obra da cruz, é isso que faz a diferença na nossa vida, é isso que muda a nossa realidade, é esse amor extraordinário que foi exposto na cruz por cada um de nós. E lá em Gálatas, eu acho que eu já até falei desse texto na semana passada, deixei essa sugestão de leitura. É um texto muito interessante, né, que vai dizer que assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a lei, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, a lei, ela serviu como tutoria para nós por um tempo. O herdeiro, quando ele está debaixo do comando do tutor, tudo é dele, mas ele não tem acesso a nada. Até que chega o tempo dele assumir, né, a sua função, o seu lugar, o seu papel. E aí sim, ele começa de fato a ser dono daquilo que era dele. Paulo vai dizer na carta de Gálatas que aquele que está debaixo do tutor, ainda que seja herdeiro, ele não difere em nada do escravo, porque ele está debaixo de um tutor. Então, ele não tem ainda controle e não autoridade sobre nada. Mas esse tempo terminou e a lei ela foi esse tutor na nossa vida. Né? Ela serviu como esse tutor. Desculpa o atraso, sem problema, gente. Vai chegando aí. Na sexta-feira também a aula vai ser disponibilizada. Quem chegar depois, se quiser pegar o início, vai ficar tudo lá para vocês, tá bom? Seja bem-vinda aí, Bruna. Então, a lei ela serviu como esse tutor até que chegar o tempo onde a gente se torna herdeiros, filhos. A Bíblia fala o tempo todo sobre a nossa filiação em Cristo. Vede como é grande o amor do nosso Deus, a ponto de nós sermos chamados seus filhos. Então, foi isso que a graça fez por cada um de nós. Ela nos adotou, ela nos colocou numa nova família, com uma nova história, com uma nova realidade, com um novo contexto. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e essa é a graça de Cristo que aconteceu na vida de todo aquele que crê. Então, o papel da lei nos mostra que em nós mesmos e por nós mesmos nunca seremos capazes de atingir os padrões perfeitos de Deus. A sua principal função foi mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Então, a principal função da lei foi nos mostrar que a gente depende de Jesus. E muitas vezes a gente, ainda que a gente vá conhecendo mais sobre essa aliança, esse lugar que a gente está firmado, é importante também a gente saber que muitas vezes a gente fala assim, mas se Deus me ama mesmo, se Deus é esse amor mesmo, por que está me acontecendo isso? Por que eu estou tendo que lidar com essa dificuldade na família? Por que eu estou tendo que lidar com essa situação contrária? Poxa vida, eu estou fazendo tudo certo. Se você for ler as cartas de Paulo, você vê que frequentemente, ali na carta de Filipenses, ele até ousa dizer que as dores que ele estava passando estavam servindo de coisas boas para a igreja, porque as pessoas estavam falando com mais ousadia sobre o amor de Deus. Então, Paulo nos chama a enxergar as tempestades, as dificuldades que a gente passa na vida de um outro ângulo, de uma outra forma. A gente está firmado na graça, a gente receber esse favor, a gente está diante desse lugar de aceitação com Deus, não significa que a gente não vai ter problema. Não significa que a gente não vai ter dias difíceis, não significa que a gente não vai passar por situações que a gente não gostaria de passar, mas o que a promessa para nós é que quando a gente passa pelas águas, elas não nos afogam. Ainda que a gente passe por momentos difíceis, a gente não está sozinho, né? Deus está conosco.
Deus passa junto com a gente. É igual, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados dentro da fornalha. É um texto muito interessante assim de você ler, porque o texto fala por 4 ou 5 vezes que eles foram lançados numa fornalha ardente, né, onde estava no seu potencial máximo, e eles foram lançados amarrados, mas eles eram alguém que tinha um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que ao olharem para eles, vinham não 3, mas 4 homens andando livremente pelo fogo, e o fogo não teve poder sobre eles, nem no cabelo, nem na manta, eles não tinham nem cheiro de fumaça. Eles passearam dentro de uma fornalha ardente, mas não tinham nem cheiro de fumaça. Estavam andando livremente, porque a presença de Deus na nossa vida, ela faz isso. A gente pode até passar pela fornalha, a gente pode até passar por dias difíceis, mas ele passa junto com a gente. E muitas vezes, no meio das nossas situações mais difíceis da vida, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos sara, ele nos ensina, ele nos leva a crescer. É um texto que me faz pensar muito sobre isso. Um texto quando Jesus ele está com os discípulos, e a Bíblia diz que foi ideia de Jesus, se você for ler o texto com calma. A Bíblia diz que Jesus impeliu seus discípulos a passar para o outro lado do rio. Foi ideia de Jesus. O texto começa dizendo isso. Deixa claro que foi Jesus quem deu a ideia, a sugestão veio dele. E aí os discípulos vão e Jesus está no alto da colina. E a Bíblia diz que ao cair da tarde, ao cair da noite, ali quando estava começando a anoitecer. Então a gente pode dizer que isso foi por volta das 6 ou meia-noite, depende da estação do ano que estava lá. Mas nesse período, a Bíblia diz que os discípulos começam a ser açoitados por uma forte tempestade. E era uma tempestade assombrosa. Não sei se você gosta de andar de barco, você já passou sufoco em barco, de pegar temporal em barco, mas você imagina naquela época, naquele contexto. Um dia eu estava em Arraial, peguei uma chuva braba, o barco balançou, entrou água no barco, quase que eu morri do coração. Com todas as tecnologias que a gente tem hoje. Você imagina isso há 2000 anos atrás, né? Com aqueles barquinhos que existiam, os discípulos de madrugada, sem todos os recursos que a gente tem hoje, sendo açoitados por uma tempestade. E Jesus, no alto da montanha onde ele estava, ele viu, ele estava vendo os discípulos serem açoitados por uma grande tempestade. E eu fico pensando que os discípulos podiam ter perguntado, mas poxa, Jesus, foi ideia sua. Foi o Senhor que nos mandou para o outro lado. Como assim isso está acontecendo com a gente? Como assim a gente está passando por essa tempestade, esse temporal? E a Bíblia diz que em alta madrugada, então eles começaram ao cair da tarde a ser açoitados por uma grande tempestade. E na alta madrugada, isso acontece por volta das 3, entre 3 e 6 da manhã. Nessa hora, entre essa hora, Jesus vem andando sobre as águas. Então eu fico pensando, gente, Jesus não podia ter sido um pouquinho mais rápido, não? Às vezes na nossa vida a gente tem vontade de perguntar para ele, né? Não dá para você apressar? Não dá para você ser mais rápido? Não dá para você resolver isso logo para mim, por favor? Mas a Bíblia diz que Jesus vê e ele fica esperando. É como se fosse um jogo de futebol. Jesus seria aquele que faz o gol aos 45 do segundo tempo, quando você já não tem mais esperança de nada e que vem aquele gol que muda o placar. Então, na nossa vida, muitas vezes Jesus age exatamente dessa forma. Então, os discípulos estão lá, passam horas sendo açoitados por uma tempestade de desespero, em pavor. Então, Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala para ele, Jesus, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Deixa eu ir andar no mar, sobre o mar com você. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e ele anda sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando ele repara na força do vento, quando ele começa a reparar na força das situações contrárias, ele começa a afundar. E Jesus, ele o levanta, né, o pega pela mão. E muitas vezes as pessoas usam isso em pregação como se Jesus tivesse dado uma bronca assim em Pedro. Mas eu não consigo ver Jesus dando uma super bronca em Pedro. Eu quase vejo Jesus botando a mão assim no ombro de Pedro e dizendo, ei Pedro, você afundou porque sua fé é pequena. Jesus pergunta para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Eu vejo quase que o carinho de Jesus quando ele diz, Pedro, você afundou porque sua fé ainda é pequena, Pedro. Mas fé pequena cresce e vira grande fé. E aí, se você for ver, porque quem passa por isso é Pedro, vai ver quem foi Pedro, quem se torna Pedro no livro de Atos. Começa a ler o livro de Atos. Porque você vai ver a pequena fé daquele homem, o que aquele homem começa a fazer. As proezas, os sinais, os prodígios, a autoridade que aquele homem começa a caminhar em Deus por conta da sua fé. Então, é tão interessante que eu creio que ali naquele momento, Jesus sabia o potencial que tinha sobre Pedro. Jesus sabia o que tinha preparado para Pedro. E Jesus sabia que Pedro ia precisar estender a sua fé para que ele pudesse viver a plenitude de todos os propósitos de Deus para ele.
Então, se você está no meio da tempestade, você fala, poxa Deus, mas eu estou no teu caminho, eu fiz tudo certinho, foi o Senhor quem mandou, né? Que a sua fé possa crescer, que você possa olhar para Jesus, porque Ele ainda faz a gente andar sobre o mar, Ele ainda coloca o caminho onde a gente não consegue ver. E a gente precisa entender que a presença dele na nossa vida é o que a gente tem de mais precioso. E é essa graça, essa aliança na qual a gente está firmada, de paz, que não vai ser quebrada, a Bíblia diz que jamais poderá ser quebrada. Essa aliança de paz é ela quem nos dá a certeza de que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele é uma realidade na nossa vida e a presença dele sempre fez e sempre fará total diferença nas situações que a gente vem a enfrentar. Então, esse é o relacionamento que a gente tem com Deus hoje. E falando, né, sobre os nossos direitos agora na nossa nova aliança. A gente falou um pouquinho sobre as características da antiga aliança. E eu queria, nesse final, compartilhar com vocês alguns dos direitos que a gente conquistou, que a gente adquiriu, que a gente herdou nessa nova aliança na qual a gente está firmada. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Somos herdeiros das promessas, existem promessas que nós herdamos. E a gente precisa conhecer que promessas são essas, para que a gente não viva à mercê disso. E uma promessa poderosa que nós ganhamos, um direito que nós temos nessa nova aliança, é o perdão dos pecados. Queria ler com você lá em Romanos 8. Vou ler só o inicinho, mas todo o capítulo de Romanos 8 é muito extraordinário. Alguns estudiosos até apontam que Romanos 8 é um resumo dos evangelhos, porque de todo o evangelho da graça, de tão profundo que Paulo vai aqui nesse texto. Mas eu quero ler só o inicinho com vocês. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse foi um direito conquistado por nós na nova aliança da graça. Nós fomos completamente perdoados. Então, já não há condenação sobre a sua vida. Jesus nos libertou da mentalidade do julgamento, de que nunca o que você faz é suficiente. Conhecereis a verdade, Jesus disse, e a verdade vos libertará. Como a gente precisa constantemente renovar nossa mente, né? Porque preste atenção ao que a gente não pode esquecer. Assim que a gente aceita Jesus, é instantâneo, é automático, é naquele momento. Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasce de novo. Sinta você um arrepio ou não, sinta uma emoção ou não, chore você ou não, perceba você ou não. Você, quando aceita Jesus naquele momento, você se torna uma nova criação. As coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Mas, para que a gente entenda esse novo lugar no qual a gente está firmado, aí tem um processo que leva tempo. E a gente chama isso de processo de renovação da nossa mente. E Paulo diz, eu rogo. Essa palavra, na tradução mais próxima do original, quer dizer, eu imploro, eu suplico para que vocês não ganhem a forma desse mundo de pensar. Não pense como todo mundo pensa, mas renove a sua mente na palavra de Deus. Então, a gente precisa desse processo de renovação na nossa mente, para que a gente comece a alinhar o nosso pensamento com o que a palavra de Deus diz para nós. E para que a palavra de Deus esteja acima do nosso sentimento. Para que a palavra de Deus esteja acima daquilo que a gente vê. A palavra de Deus esteja acima daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu imagino. A palavra de Deus precisa estar acima daquilo que eu sinto. E ainda que você sinta que nunca o que você faz é suficiente, que você está sempre aquém, que você está sempre abaixo, você precisa ser livre dessa mentalidade pelo poder dessa aliança na qual nós estamos firmados. Deus está dizendo, eu quero que você creia que você está perdoado. Eu quero que você creia que você é uma pessoa que desfruta da minha misericórdia. E eu quero que você creia que dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Isso é algo que Deus anseia que esteja vivo dentro do nosso coração e que essas verdades estejam aceitas e firmadas e estabelecidas dentro de nós, porque nós fomos completamente perdoados.
A Bíblia diz que o escrito de dívida que pesava contra nós, que estava cheio de ordenanças que nos era prejudicial, foi completamente removido e encravado na cruz de Cristo, aonde Cristo triunfou sobre os principados e as potestades, os expondo ao desprezo ali, triunfou sobre eles na cruz. Então, nós fomos completamente perdoados. Toda dívida, tudo que era contrário, tudo que estava sobre nós, que nos afastava de Deus, foi completamente resolvido. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Um Deus santo não pode conviver com o pecado. Não tem jeito disso acontecer. E pela lei, ainda que as ofertas fossem feitas anos após ano, ela nunca foi capaz de remover inteiramente o pecado. Mas por a oferta de um homem, o sacrifício de um homem, a Bíblia diz que nós fomos feitos perfeitos por meio da nossa fé nele. Isso acontece porque os nossos pecados, eles foram perdoados. Jesus levou sobre si os nossos pecados e ele foi morto por causa dos nossos pecados e ele ressuscitou para que a gente fosse justificado. E quando ele nos justificou, a forma de Deus de se relacionar conosco mudou, porque nós fomos reconciliados e hoje nós e Deus somos uma pessoa só, e Jesus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um versículo que precisa estar muito firmado em nós, porque define o lugar que nós estamos hoje. Aquele que se une ao Senhor se torna uma só pessoa com Jesus. Então nós somos uma pessoa só. E é por isso que quando Deus olha para nós hoje, Ele nos chama de justos, perfeitos, irrepreensíveis, por conta daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então nós fomos perdoados. Mas sempre que eu falo desse ponto sobre o perdão dos pecados, eu gosto de abrir um parêntese e falar sobre um assunto que é tão fundamental na nossa vida, que é entender também o nosso local, nosso papel, quando nós somos ofendidos, quando nós precisamos perdoar alguém. Porque a Bíblia diz que se nós recebemos esse perdão tão grande, nós precisamos aprender a perdoar. E não perdoar como o outro merece, não perdoar se o que ele fez é tranquilo ou se o que ele fez é muito ruim, mas a gente precisa aprender a perdoar com o perdão que nós recebemos de Deus. E esse perdão é extraordinário. A Bíblia leva muito, muito a sério a questão do perdão. Eu creio que depois da palavra Jesus, a palavra que mais provoca milagre na nossa vida é a palavra perdão. Para que você entenda o tamanho da seriedade da gente aprender e entender a importância da gente perdoar, da gente ter um coração completamente livre. E eu queria ler com vocês alguns versículos que vão nos ajudar a entender um pouquinho por que a gente precisa ser cuidadoso, criterioso, para que o nosso coração esteja limpo. Lá em Colossenses 3, se você não quiser abrir, depois se quiser anotar para ler depois, eu vou ler para você. Só em Colossenses 3, só um versículo, eu vou ler o versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o que a Bíblia está dizendo é que assim como nós fomos perdoados, é com o perdão que nós recebemos, que nós devemos perdoar também aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm magoado. Então, se a gente só dá uma verdade máxima, que a gente só dá aquilo que a gente tem, ninguém pode dar aquilo que não tem, eu tenho certeza que existe o perdão em abundância no seu coração para dar, porque você recebeu esse perdão da parte de Deus. Tem a história conta de uma pecadora que tem um encontro com Jesus e Jesus está na casa de um religioso e aquela mulher que a Bíblia nem dá o nome, ela era chamada simplesmente de a pecadora. E a pecadora entra na casa daquele homem perfeito, segundo a lei, aquele homem que se achava muito justo, muito bom, muito certinho. E o grupo que Jesus mais teve problema era com o grupo dos religiosos, porque se achavam bons demais, a ponto de um dia Jesus virar para eles e falar assim: vocês são hipócritas, vocês botam um peso tão pesado sobre as costas das pessoas que vocês nem entram, nem deixam as pessoas entrarem. Então, e um desses homens estava ali, Jesus estava na casa de um desses homens, e essa mulher pecadora entra. E a Bíblia diz que ela quebra o vaso de alabastros, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga com os seus cabelos. A Bíblia narra essa cena de total rendição dessa mulher aos pés de Jesus. E aquele religioso fica abismado por Jesus permitir que aquela mulher tenha a ousadia de se aproximar dele. E aí Jesus conta uma historinha sobre perdão de dívidas, e aí no final ele conclui que quem muito foi perdoado, muito ama. O que Jesus está nos dizendo é: quem entende a grandeza do perdão que recebeu, quem entende o tamanho do perdão que recebeu, essa pessoa, sim, muito ama, muito entrega.
Aquele religioso não tinha entendido a grandeza do perdão que recebeu. Afinal de contas, ele tinha um relacionamento completamente pautado na lei. E ele achava que ele era autossuficiente, ele não precisava ser perdoado, porque ele se achava bom demais. Mas aquela mulher vem e nos mostra, né, que Jesus, ele olha para ela e fala, ela entendeu a grandeza do perdão que recebeu, então ela muito ama. Queria ler um texto, só abrindo outro parênteses aqui, antes da gente voltar a falar sobre perdão, lá em Lucas, um texto que me ajuda muito a entender sobre isso também, sobre um relacionamento com Deus baseado na lei, um relacionamento religioso, um relacionamento baseado na graça. Você vê que história assim interessante? Lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, diz assim, Lucas 18, 18, a história do jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis o mandamento. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe isso, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então a gente vê a história de um menino, de um jovem, que era religioso, que tinha o seu relacionamento com Deus pautado numa religiosidade. Então a gente vê uma aproximação de Deus religiosa. E era um jovem que vem com motivações e pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus lembra a ele a lei. Olha, eu vi o que foi dito, faça isso, aquilo, outro. E aí aquele jovem responde para Jesus assim, mas isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Eu já tenho observado tudo isso, já tenho cumprido tudo isso. E Jesus vira para ele e fala assim, uma coisa ainda te falta. Entenda algo, sempre, sempre, sempre que você tentar ter uma aproximação de Deus religiosa, não importa se você observa as ordenanças desde a sua juventude, não importa. Sempre que você tentar se aproximar de Deus de uma forma religiosa, pautada na lei, sempre vai faltar alguma coisa. Nunca vai ser suficiente. Sempre vai faltar alguma coisa. E Jesus fala assim, falta uma coisa. Pega o que você tem e dá aos pobres. E ele fica muito triste, porque ele era rico, então aquilo ele não poderia fazer. E aí, se você chega um pouquinho mais na frente, se você vai para o capítulo 19, bem pertinho, eu creio que essas histórias não estão assim próximas por coincidência. A gente vê a história de Zaqueu. E aí a história de Zaqueu diz assim, Lucas 19, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão. Até aqui. Perceba a diferença das histórias. A primeira história fala de um menino que tinha uma vida religiosa, que andava a observar as ordenanças, que era, humanamente falando, bem aprovado. Mas quando ele se aproxima de Deus nesse parâmetro, nesse padrão, Jesus diz, falta alguma coisa. Quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, alguém que era mal visto, alguém que era tido como alguém indigno da presença de Jesus. Jesus vira para ele e fala assim, Zaqueu, me convém estar com você, eu quero estar com você. E aí Zaqueu, então, tem um encontro com Jesus. E quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que parte dele. Jesus não pede nada para ele. Ele diz, eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Se alguém eu agir de má fé, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, perceba a diferença das histórias. O primeiro, que tem uma aproximação religiosa, ele falta alguma coisa. Era alguém que aparentemente tinha tudo certinho. E quando vem Zaqueu, que era alguém que era mal visto, alguém indigno, alguém que as pessoas ficaram chocadas de Jesus ter um encontro com ele. Ele tem um encontro tão verdadeiro com Jesus que Jesus não pede nada para ele.
A Bíblia não diz que Jesus falou agora, Zaqueu, vai lá e refaz seus caminhos. Agora, Zaqueu, vai lá e conserta essa tua história, porque eu sei que tua história não é bonita, não. Jesus não pede nada para ele. Mas Zaqueu tem um encontro verdadeiro com Jesus e Zaqueu diz, eu resolvo. Assim também é a graça de Deus na nossa vida. Quando a lei vem, quando a religiosidade vem, quando a tradição vem, ela nunca vai ser suficiente, porque a lei nunca é. Mas quando a graça vem, quando a gente tem encontro real com a presença, com a pessoa de Jesus, a nossa vida é radicalmente transformada, não por obrigações, não por lei, não porque a gente deve, não porque a gente precisa, senão Deus vai pesar a mão, senão isso vai acontecer, aquilo outro vai acontecer, não. A gente resolve dar, porque a graça de Deus, ela transforma a nossa vida. Esse é o tamanho da grandeza do perdão que a gente recebeu, do lugar que a gente está firmado hoje. E é por isso que a gente precisa também aprender a dar esse perdão. Né? Voltando para o que a gente estava falando sobre o perdão, né? Que a gente precisa aprender a perdoar com o perdão que a gente recebeu de Deus. E eu queria mostrar para vocês como a falta de perdão ela é extremamente prejudicial para a nossa vida. Tem 2 versículos que eu separei para falar sobre situações que eu considero gravíssimas assim na nossa vida, quando a gente anda em falta de perdão. Mas 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o versículo 11, preste atenção nesse versículo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que coisa poderosa que Paulo está nos ensinando aqui. Está dizendo que quando a gente não perdoa, quando a gente anda em falta de perdão, Satanás encontra vantagens sobre nós. A verdade é que a falta de perdão, ela permite que Satanás crie uma fortaleza. Oi, pode falar. Sou eu. Você pode repetir 2 Coríntios? 2 Coríntios 2, no versículo 10 e 11. Tá bom, Esse texto não tá no slide, né? Quem não pegar agora, depois eu não mandei. Pode me pedir também, tá, gente? Me chama aí se não pegar. Mas são versículos que eu sugiro que você tenha assim em alta na sua vida. Na minha Bíblia é todo grifado, especialmente o versículo 11. Porque daqui o Paulo está nos ensinando que quando a gente não perdoa, a gente cria uma fortaleza dentro de nós que dá vantagens a Satanás. É como se Satanás criasse uma fortaleza dentro do nosso coração, quando a gente anda em falta de perdão. E aquilo dá vantagens a Satanás sobre nós. Então, olha como é poderoso a gente entender que a gente precisa perdoar, para que a gente não dê vantagens a Satanás. Outro texto que eu considero muito forte, falando sobre o perdão, sobre a gente guardar o nosso coração, ter um coração limpo, lá em Hebreus 12, a partir do versículo 14. Hebreus 12, 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa paz fala de tranquilidade, harmonia, ausência de guerra, paz. Seguir a paz com todos. Atentando, o versículo 15 de Hebreus 12 vai dizer: diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que brotando nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, na minha versão que eu li, diz separando-se da graça de Deus. Em outras versões diz, não se prive da graça de Deus. Olha como isso é forte. Toda essa graça que a gente está falando, presta atenção, não é Deus que se afasta da gente. Não é Deus que retira ela de nós, porque o que Deus estabeleceu, estabelecido está. Mas a Bíblia diz que quando a gente não anda em paz, quando a gente deixa que a raiz de amargura cria um espaço dentro do nosso coração. E ela contamina muito quando a gente não arranca pela raiz. A amargura a gente não pode podar, a gente tem que arrancar pela raiz para que ela não dê fruto. Quando a gente não faz isso, a gente se priva da graça de Deus. Então a gente precisa ter o nosso coração muito limpo para que a gente não dê vantagens a Satanás e para que a gente não se prive da graça de Deus, deixando de desfrutar de toda essa plenitude que Jesus, que a Bíblia ensina para cada um de nós. E eu queria falar sobre perdão também, nesses minutinhos que a gente ainda tem, quando Jesus nos ensina sobre o perdão. Aquele que foi o que carregou em si o maior perdão da humanidade. Ele vai nos ensinar sobre perdão. E lá em Mateus, no capítulo 18, eu vou começar esse texto do final e depois eu vou para frente dele, se der tempo, porque eu quero ler o inicinho.
Mas eu quero pegar o gancho aqui no versículo 21, eu vou ler a partir do versículo 21. Quando Jesus está nos explicando sobre o perdão. Olha só, diz assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Preste atenção em algo. A lei, ela dizia, né, todo o conceito religioso que eles viviam naquela época, dizia que você devia perdoar 3 vezes. Então, quando Pedro, né, vem falando para Jesus, ele fala assim, se a lei nos diz que a gente tem que perdoar 3, se eu perdoar 7, eu estou sendo muito generoso, não estou não? Se eu tenho que perdoar 3 baseado na lei, se Jesus está nos ensinando que a gente tem que ir além, então de 3 eu pulo para 7. 7 está de bom tamanho. Ele estava achando que ele estava sendo generoso demais. E aí Jesus vira para ele e fala assim, não, Pedro, 7 não. 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo precisa ser ilimitado. Não tem limites a quantidade de vezes em que você precisa perdoar alguém. Porque o perdão, Pedro, faz bem para você. Era o que Jesus estava querendo que ele ensinasse. Quando você não perdoa, é você que morre, é você que sofre. É você que fica contaminado por isso. Aí Jesus usa uma estratégia que ele estava muito habituado a usar e conta uma parábola. E olha que parábola forte que Jesus traz para a gente. A partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se referente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." Então o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhes aos seus pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos para que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Eu estava vendo um estudo sobre isso, e se a gente converter para a nossa moeda de hoje, a dívida que aquele homem tinha era uma dívida que se aproximava a 6 bilhões. A 6 bilhões. E o que o outro devia a ele era uma dívida que se aproximava de 50 reais. Então, é só para a gente entender o parâmetro. Jesus está sendo exagerado, dizendo, né, fazendo essa discrepância. E é uma discrepância que, quando a gente traz para o nosso contexto, é assim mesmo. Porque a dívida que nós recebemos, o perdão da dívida que nós recebemos é monstruoso. Aqui na história conta que ele devia 6 bilhões de reais e ele teve a sua dívida perdoada. Mas quando veio alguém que devia 50 reais, ele não pôde perdoar. Não, eu sei que aquilo que alguém fez contra você pode ter te doído muito. Talvez você tenha tido situações na sua vida que te feriram para valer, que te feriram de verdade. Mas se você compara o que a pessoa fez com você, com a grandeza do perdão que você recebeu, você entende que é pequeno, comparado ao quanto Jesus nos perdoa. Essa palavra perdão do grego, ela significa literalmente abrir mão, deixar ir embora. Então, quando Jesus está nos ensinando sobre o perdão, ele está dizendo que a gente precisa abrir mão. A gente precisa deixar isso que nos fere, que nos incomoda, ir embora. E é responsabilidade nossa deixar o nosso coração guardado. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando a gente anda em perdão, a gente anda em humildade. E a gente só consegue andar em autoridade com Deus quando a gente aprende o caminho da humildade. Não tem outro caminho. Sabe onde Jesus nos ensina isso? No início do texto. Se a gente for ler no início aqui de Mateus 18, eu vou ler esse texto para vocês, a gente vê até que horas dá para a gente ir falando. Mateus 18:1 diz assim, logo no início desse capítulo que a gente estava lendo.
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino de Deus, dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse em pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Essa palavra escândalo no original é escândalo, e ela também é traduzida como práticas contínuas de ofensa. E no dicionário você também vai ver como isso, né, da palavra original, que também é uma isca para o diabo. Ou seja, quando o texto diz assim, ai, por causa dos escândalos, do mundo por causa dos escândalos, ele está dizendo, ai do mundo por causa das ofensas, das práticas contínuas de ofensa. Mas ai por meio de quem a ofensa vem. Eu queria destrinchar um pouquinho esse texto com vocês para a gente encerrar por hoje. Né? É tão interessante que o texto começa com uma pergunta dizendo assim, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele não censura os discípulos pela pergunta. Jesus não vira para eles e fala assim, que pergunta louca é essa? Que é isso? Não quero saber, não é para ser grande? Não. É errado querer ser grande? Não é. É errado querer prosperar? Não é. Jesus não censura a pergunta. Muito pelo contrário, Jesus responde. Jesus fala assim para eles, vocês querem ser grandes? Vocês querem crescer? Ok. Mas para crescer só tem um caminho. E aí Jesus chama uma criança para servir de exemplo. Você tem uma criança, coisa que criança é pronta para perdoar. Né? Eu tenho 2 filhos, meu irmão também tem 2 filhos, e a idade deles é muito próxima. São 4 primos que amam estar juntos. Mas quando se juntam, brigam horrores. Sentem saudade, querem estar junto, pedem para estar junto. Mas quando a gente junta todo mundo, começa a briga. Tem 500 milhões de brinquedos, mas eles querem sempre o mesmo brinquedo. Aí você vai lá, você se estressa, tira o brinquedo, esconde o brinquedo, bota cada um para um lado. Mas eles mesmos, 2 segundos depois, já esqueceram completamente aquilo que aconteceu. Já estão brincando, já estão se beijando, já estão se curtindo de novo. E já esqueceram aquilo que ofendeu. A criança, ela é pronta, ela é rápida a perdoar. E aí Jesus, ele vem e chama uma criança para servir de exemplo. E por que Jesus está nos ensinando isso? Porque não é errado querer crescer, muito pelo contrário. A Bíblia nos chama assim, a entender a nossa posição, o nosso local. A Bíblia diz que ele nos põe por cabeça e não por cauda. Ok. Mas para que a gente ande em autoridade, só tem um caminho. Jesus fala, e o caminho é o caminho da humildade. Presta atenção que Jesus está falando com os seus discípulos. E ele vira para os seus discípulos e fala assim, vocês precisam se tornar como essa criança. E a humildade que tem nelas precisa estar em você também. Porque o caminho da grandeza é o caminho da humildade. Se você quer andar em autoridade com Deus, você precisa andar em humildade. E aí depois Jesus vai falar sobre as ofensas. E quando Jesus fala sobre as ofensas, ele fala assim, olha, é inevitável, é necessário que as ofensas venham. Elas precisam vir. Mas ai de quem, por meio de quem a ofensa vier. Então, o que Jesus está nos dizendo é, você precisa ser ofendido. Olha como é difícil a gente entender isso. Mas eu preciso da sua ofensa. Sabe por quê? Porque a sua ofensa, ela vai revelar aquilo que no meu coração ainda está doente. A sua ofensa vai revelar o que dentro de mim ainda precisa ser tratado. A sua ofensa, né, tem aquela frase que o pessoal diz, bateu, doeu, pega que é seu. Sabe quando você se sente ofendido por alguém? Quando alguém fala algo que te machuca, aquela pessoa está revelando algo em você que está doente. Aquela pessoa está revelando algo em você que está precisando de cura. Então, eu preciso da sua ofensa. Porque a sua ofensa me ajuda a revelar aquilo que está no meu coração e a sua ofensa me ajuda a caminhar em humildade. Mas ai de quem? De mim não pode sair ofensa para você. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Olha o caminho que Jesus vai nos ensinando. As ofensas, elas vêm. Todos nós, em algum momento, a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Você vai se sentir ofendido, eu vou me sentir ofendida, mas eu preciso ter cuidado para que de mim não saia ofensa para você. E a Bíblia nos ensina que a ofensa, a gente precisa aprender a reagir com humildade. E à medida que a gente reage à ofensa com humildade, a gente cresce em autoridade. E a gente só consegue fazer isso quando a gente entende que a gente pode entregar as nossas causas nas mãos de Deus.
Davi entendeu, e a grandeza do coração de Davi também estava ali. É quando ele vira para Saul, um rei louco que estava perseguindo Davi por conta de inveja, de ciúmes, estava fazendo da vida de Davi algo extremamente complicado por conta de ciúmes. Então, e ele vira para Saul quando ele tem a chance de estar com Saul, né? Os homens viram para Davi e falam assim: ah, hoje Deus entregou Saul nas suas mãos. A Bíblia diz que Davi corta a orla da manta de Saul. E aí o coração de Davi pesa, ele fala assim: que o Senhor seja juiz entre mim e ti. A minha mão não será contra o ungido do Senhor. Olha duas coisas fundamentais desse texto. Primeiro, Davi aprende a entregar a Deus as suas causas. Ele diz que o Senhor seja juiz, que o Senhor julgue as minhas causas. Ele coloca nas mãos de Deus. Preste atenção, quando você estende a mão e quer resolver as coisas do seu próprio jeito, Deus cruza os braços. Quando você cruza os braços e entrega para Deus, Deus estende a mão. Deus julga as suas causas. Ele é aquele que faz justiça por você. E aí Davi fala assim, que o Senhor seja o juiz. E outra coisa do texto importante. Davi vira para aquele rei louco que estava perseguindo ele por conta de inveja e chama aquele rei louco de ungido do Senhor. Se a gente aprender a olhar para aquela pessoa que nos fere, que nos magoa, que às vezes é chata, que às vezes é difícil de lidar, e aprender a reconhecer que nela também tem a unção de Deus, a gente vai crescendo em humildade, e à medida que a gente cresce em humildade, a gente cresce em autoridade. A gente precisa aprender a olhar para o outro, por mais defeitos que ele tenha, e reconhecer a unção de Deus na vida do outro também. Porque esse tipo de conduta muda a nossa vida. Esse tipo de postura muda o grau de autoridade que a gente anda com Deus. A gente cresce quando a gente entende o poder disso. Andar com pessoas, Jesus andou com pessoas muito difíceis. Jesus andou com pessoas complicadas, mas ele nunca abriu mão de andar com pessoas. Abrir mão de andar com pessoas não é uma opção, não é uma possibilidade, porque a gente precisa estar junto. O problema é que às vezes a gente faz da igreja o nosso campo de batalha. A igreja não é o nosso campo de batalha. A igreja é o nosso campo de treinamento, aonde uma pedra contra pedra vai ali se afiando para que a gente vá melhorando, se aprimorando, se aperfeiçoando e para que o caráter de Cristo possa vir e ganhar espaço e crescer dentro de cada um de nós. Então, à medida que a gente vai se relacionando, que você vai me ofendendo, que você vai me ferindo também, isso vai moldando o caráter de Cristo em mim, dependendo da maneira que eu reajo à ofensa. E se eu reajo à ofensa, né, trazendo mais ofensa, ofendendo na força do meu braço, isso mostra o meu orgulho. Isso mostra o meu orgulho. Né? Então, é por isso que muitas pessoas hoje têm deixado a igreja. Muitas pessoas têm deixado a comunhão. Porque são tão orgulhosas que pensam que já estão acima de serem ofendidas. Já não se permitem mais ser ofendidas. Daí a gente precisa entender que a gente precisa reagir às ofensas com humildade. Porque isso nos faz andar em um outro nível de autoridade. Né? Que o nosso coração possa ser sempre humilde. Que essa verdade possa estar sempre dentro de cada um de nós. O tempo já está estourando, a gente está no finalzinho da aula, né? Eu não quero estourar o nosso tempo. Mas depois, na aula que vem, eu também terminei exatamente nesse ponto, na segunda-feira. Tem um texto que eu tinha até separado hoje, mas como a aula já está estourando, eu vou deixar para começar com ele na semana que vem. Um texto que Davi passa por isso também, no momento dificílimo da vida de Davi, aonde ele é traído pelo seu próprio filho, aonde ele tem o trono arrancado das suas mãos, passa por um momento de injustiça com o seu filho, e Absalão rouba o trono do pai. Davi está saindo com o coração ferido, magoado. E a vida fala de um homem, Sinei, se eu não me engano, é o nome dele. Um homem que vem para tacar pedra em Davi, que fica apedrejando Davi, maldizendo Davi, quando o coração de Davi já estava sangrando. E um dos homens de Davi fala assim, Davi, a gente não precisa permitir isso. Dá uma ordem que eu vou matar esse cão para ficar latindo contra você, para ficar falando esse tipo de coisa contra você. Não, não permite isso não. E Davi, ele reage à ofensa com silêncio. E eu quero mostrar para você o que a Bíblia ela vai nos ensinando, que quando a gente reage à ofensa com humildade, Deus alarga as nossas fronteiras, Deus alarga os nossos limites. Quando a gente reage, quando a gente ofende, quando a gente, a parte que está ofendendo, os nossos limites são reduzidos. Eu vou mostrar isso para vocês na semana que vem, eu vou começar com esse texto, mas eu termino falando isso, né? Então, a humildade, ela larga as nossas fronteiras, ela larga os nossos caminhos. Davi foi ungido rei quando ele ainda era um menino, mas ele não era um menino quando ele assumiu o trono,
Porque antes de entrar na linhagem real, ele vai entrar na escola do quebrantamento. Ele vai aprendendo a crescer em humildade, ele vai sendo transformado por essa verdade. E é aquilo que dá autoridade para que ele venha a ser grande, tão grande quanto ele foi na presença de Deus. Então, que o nosso coração entenda essa verdade. A gente fala sobre a graça. Fomos sim perdoados, recebemos um perdão extraordinário. É uma escandalosa graça. Mas porque Deus nos ama tanto, ele nos diz coisas preciosas a respeito do perdão. Então, guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque essa é a nossa função, esse é o nosso lugar. Nosso papel é guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para que de mim não saia ofensa para você. Pessoas feridas ferem outras e eu preciso ter o meu coração curado para que eu não te ofenda. E para quando a ofensa chegar até mim, quando eu me sentir ofendida, eu possa reagir isso com humildade, porque isso traz crescimento e isso traz autoridade para que eu caminhe em novos lugares diante de Deus. Amém, gente? Eu creio que essa verdade ela é profunda. Eu ouvi uma pregação sobre isso e isso está ainda martelando a minha cabeça, assim, isso está... eu tenho meditado muito nisso, porque eu acredito que são chaves que podem mudar a realidade da nossa vida, da nossa história. Se a gente guarda ressentimento, a gente dá vantagens a Satanás, a gente se priva da graça de Deus, né? Então a gente não pode permitir isso. Depois da palavra Jesus, a palavra que eu creio que mais provoca milagres é a palavra perdão. Então seja pronto, seja rápido a perdoar. Não permita que raiz de amargura, de ressentimento cresça dentro de você. Seja cuidadoso com a forma que você fala de outras pessoas, extremamente cuidadoso. Lembra de Davi chamando Saul de ungido do Senhor. Davi poderia chamar de Saul com nomes muito mais feios e seria muito justo, porque Saul estava bagunçando a vida de Davi. Davi estava vivendo escondido em caverna, afastado da sua família, dos seus amigos, das pessoas que ele amava. Foi separado do seu irmão, amigo, que era o irmão Jonatas, por causa dos ciúmes, da loucura de Saul. Ele podia ter usado nomes muito feios para se referir a Saul e seriam muito verdadeiros. Mas Davi se refere a Saul como ungido do Senhor. Então a Bíblia está nos ensinando como a gente precisa ser cuidadoso para falar do outro, para a gente reconhecer no outro a unção de Deus, ainda que o outro esteja nos ferindo, ainda que os outros estejam nos magoando. E dessa forma, o caráter de Cristo vai sendo forjado dentro de cada um de nós. Amém? Tá no finalzinho, gente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, fazer uma colocação, trazer alguma reflexão. Né? O tempo tá bem curtinho para não entrar na outra aula, não quebrar o esquema também do intervalo de vocês. Mas, mais uma vez, eu gosto de falar sempre isso no final, porque isso é verdade, né? Eu estou muito disponível no WhatsApp, se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Se alguém quiser falar aí também, acho que rapidinho tá a tempo, tá? Pede um sinal. Mas se alguém quiser alguma referência dos versículos que foram ditos, se você não pegou alguma coisa, pode me pedir, fala comigo. Mas eu espero que essa mensagem possa bater no seu coração, assim como ela bateu no meu, porque eu creio que é o desejo de Deus que você cresça. Deus tem planos. Quando Pedro estava no meio da tempestade, ele com a fé pequenininha, não tinha ideia do que Deus tinha para ele lá na frente. E eu creio que você não faz ideia do que Deus tem para você lá na frente, né? Mas para que a gente viva todas as promessas, os propósitos que Deus tem para nós, a gente precisa crescer em autoridade, precisa crescer em fé, para que a gente possa desfrutar de maneira plena do chamado completo que Deus tem para nós. E o caminho do crescimento que Jesus nos ensina é o caminho da humildade. Não tem outro. É a humildade que nos faz andar em autoridade e a gente não pode se esquecer disso, né? Tenha o seu coração leve, guarda o teu coração, que é toda a sua parte no processo. Não deixe que a ofenda entre na tua mente, não deixe que a ofensa entre no teu coração. Você não é o que falam sobre você, você não é o que fazem com você, você não é a traição que você sofreu, você não é a ingratidão que você sofreu, você não é a injustiça que você sofreu. Você é o que a Bíblia diz que você é. E essa verdade precisa estar estabelecida para que o seu coração esteja extremamente guardado e escondido nessas verdades. Amém? Gente, Deus abençoe muito vocês. Semana que vem é a nossa última aula sobre esse assunto, sobre esse conteúdo. A gente vai estar falando, fechando essa parte, né, do perdão e falando sobre algumas outras características dos nossos direitos nessa nova aliança da graça e que a gente possa sempre crescer nessas verdades que são fundamentais para a nossa vida. Amém? Deus abençoe muito vocês, gente. Até semana que vem, uma semana abençoada,
finalzinho de semana abençoada e que as verdades da graça de Deus estejam firmadas. Tchau, tem uma vozinha delícia aí dando tchau, ó. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.